Olá, meninos, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção sobre as questões de semântica, sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, tá ok? Então vamos lá? Correção da página a partir da correção do módulo 4 a partir da página 28. Questão 1. Leia novamente um trecho do texto Conflitos de Lucas. Sou uma vítima da mídia, presa fácil dessa sociedade consumista. Qualquer marketing mais esperto me leva no bico. Lembrando que mídia, nos nossos livros impressos, não está sublinhada. Então, nós vamos trabalhar apenas com a palavra vítima e presa, tá ok? Então, letra A. As palavras em destaque, vítima e presa, têm sentidos semelhantes ou contrários. Então, são palavras com sentido semelhante. Dizer que é uma vítima da mídia, uma presa fácil da mídia, é exatamente a mesma coisa, tá bom? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Pronto. B. Nesse contexto, qual das palavras abaixo possui sentido semelhante à vítima e mídia? Ó, a vítima e presa da mídia. Então, seria a palavra alvo. Né? Ser alvo da mídia é a mesma coisa que ser vítima da mídia. Aqui vem o significado do que é sinônimo, são palavras com significado semelhante, elas nunca vão ter significado igual, não se esqueçam disso, tá? Questão 2. A escolha de palavras sinônimas influencia nos sentidos produzidos nos nossos textos. Menino e pivete, por exemplo, são sinônimos. Ambas se referem à criança. Suponha que um médico chegue à sala de espera para noticiar o nascimento do filho ao pai ansioso. Letra A. Assinale a frase mais apropriada para essa situação. A resposta é óbvia, né? Parabéns, o senhor é pai de um lindo menino. Pai nenhum ia querer que o médico dissesse: parabéns, o senhor é pai de um lindo pivete. E aí vem a resposta da letra B. Troque ideias com os colegas e responda. O que a frase que você não assinalou, parabéns, o senhor é pai de um pivete, causaria no pai que espera a notícia? Por quê? No mínimo, causaria estranhamento, mas é mais fácil deixar esse pai descontente, assustado, né? Porque pivete, no nosso contexto social, tem um significado negativo, significaria um pequeno bandido, tá? Então, causaria pelo menos estranhamento ou descontentamento nesse pai, porque pivete é uma palavra negativa na nossa sociedade. Significa mais ou menos pequeno bandido. Continuando, questão 3. Compare os dois trechos a seguir, retirados do artigo expositivo, lido na seção Leitura 2, e analise as palavras em destaque. Para reduzir a influência da publicidade, as cidades de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro proibiram a venda de lanches com brindes para crianças em estabelecimentos comerciais. Uma pesquisa de 2003 revelou que as crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de compra de uma família. Como compra e venda são os dois lados de uma mesma ação, não existe venda sem compra, não existe compra sem venda, tá? Imagina-se como elas estão uma de frente para a outra, estão em lados opostos, não estão lado a lado. Imagina-se então que essas palavras venda e compra tenham sentido contrários, tá bom? 4.
Em algumas situações, podemos empregar um antônimo seguido de um termo de negação para amenizar o peso que alguma palavra pode ter no texto. Lembram-se do eufemismo? Né? Fazer isso com o antônimo, em vez de dizer uma palavra chocante, e sim dizer o oposto do seu antônimo, tá? É uma forma de eufemizar as notícias, de deixar mais suave, mais branda, menos chocante, tá bom? Analise e compare as duas frases a seguir. Meu vizinho está mal. Meu vizinho não está bem. Qual das duas frases é mais amena? É óbvio que é a frase B. Por quê? Porque dizer não estar bem é menos negativo que dizer estar mal. Né? Se o nosso vizinho está doente, você chega e fala, meu vizinho está mal, a sensação que a gente tem é de que a doença se agravou e ele está praticamente com o pé na cova. Se eu digo, meu vizinho não está bem, parece que ele deu uma pioradinha, mas é um caso com solução, com remédio, com tratamento e assim por diante, tá bom? Então, a mais amena é a letra B, porque dizer não está bem é uma forma mais branda do que dizer estar mal. Ok? Página 30. Olha aqui dos nossos textos visuais. Né? O sentido do cartoon abaixo é construído por meio de relações de antonímia. Né? Eu tenho uma fila de pessoas embaixo e em cima, então baixo e cima são antônimos. Eu tenho duas palavras antônimas escritas aí, forte e fraco. Tá? Letra A. Qual é a relação de elementos opostos no plano visual do cartoon? Então, a gente vai ver o que existe de oposição apenas nas imagens. Então, vocês vão dizer que os personagens que estão na fileira de baixo, né, que são os fracos, sustentam ou erguem, apoiam, o que quer que vocês queiram usar aí, sustentam os personagens da fileira de cima, que são os fortes. Então, existe oposição entre fraco e forte, entre quem está embaixo e quem está em cima, tá? Então, os personagens de baixo sustentam os personagens de cima. B. Explique a relação de antonímia na parte verbal do cartoon. Essa é moleza. A palavra forte é o oposto da palavra fraco. Essa é a relação de antonímia. Tá? Então, a palavra forte é o oposto da palavra fraco. C. Além das palavras forte e fraco, o que ajuda a identificar os dois tipos de personagens retratados no cartoon? Vocês vão dizer que os personagens fracos, que são esses aqui da linha de baixo, têm uma expressão negativa, como se estivessem tristes, cansados, sem fôlego, né? Essa boca meio aberta de morrer, tá? Então, os personagens de baixo, que são os fracos, estão com expressão de cansados por causa da boca aberta. E os personagens de cima, que são os personagens fortes, né? Tem uma expressão mais confiante, mais tranquila, mais feliz, e usam cartola, que é um símbolo de elegância, de riqueza, tá? Então, os personagens de cima, que são os fortes, tá? Estão com uma expressão mais segura, mais tranquila, e usam cartola, um símbolo de riqueza. Beleza? Rimou. D. Em uma situação entre pessoas fortes e fracas, na qual umas precisam carregar as outras, o que se espera que aconteça? Numa situação normal, é o forte que carrega o fraco,
tá? Então, resposta da letra B, espera-se que as pessoas fortes carreguem as fracas. No cartoon houve o contrário, eram os fracos que estavam carregando os fortes. Então, resposta da letra D, espera-se que os fortes carreguem os fracos. Letra E, qual é a crítica social presente nesse cartoon? Né? O cartoon faz uma crítica à desigualdade social, mostra a exploração de quem tem poder dos que são mais humildes. Tá? Página 31. Observe os dois cartazes. Nós temos basicamente o cartaz da mesma palestra, tá? Só que com palavras diferentes. Então, palestra, o uso dos agrotóxicos no Brasil, entrada gratuita, data, hora, tudo direitinho. A mesma coisa aqui, palestra, o uso de defensivos agrícolas no Brasil. Então, a diferenciação está aqui, agrotóxicos e defensivos agrícolas, beleza? Então, letra A, que termos diferentes foram usados com o mesmo sentido nos cartazes? É o que a gente acabou de sublinhar, agrotóxicos e defensivos agrícolas. B, de acordo com o que você estudou na sessão, como eles são classificados? Se aqueles estão se referindo à mesma coisa, quer dizer que são classificados como palavras sinônimas, tá bom? Então, resposta da letra B, sinônimos ou palavras sinônimas. C, sabendo que o uso dessas substâncias na agricultura provoca opiniões divergentes, qual das palestras você acha que é promovida por quem defende esse uso e qual provavelmente seria promovida por quem é contra? Justifique sua resposta considerando a escolha dos termos em cada cartaz. Então, se a gente voltar aqui, só um pouquinho, né? Só com a palavra agrotóxico e defensivo agrícola. Então, quando ele pergunta qual das palestras você acha que é promovida por quem defende o uso? Quem acha que agrotóxico precisa ser usado, vai falar dos agrotóxicos com um benefício, né? Então, nesse caso, quem defende o uso dos agrotóxicos vai usar a palavra defensivos agrícolas. Porque ele tem uma conotação positiva, vem de defesa, de ajuda, tá? Então, quem defende o uso dos agrotóxicos vai usar a expressão defensivos agrícolas, que tem um significado mais positivo, da ideia de que defende, de que ajuda. Ponto. Quem é contra o uso vai usar a palavra agrotóxico, que tem um sentido muito negativo, né? Dá a ideia de veneno por causa do tóxico arraigado na palavra. Então, quem é contra vai usar a palavra agrotóxicos, porque tem um sentido negativo, lembra veneno. Belezinha? Questão 1 sobre parônimos e homônimos. Lembrando que parônimos são palavras só parecidas, né? Muda uma, duas letrinhas, uma, duas sílabas. E homônimos são palavras idênticas. Lembrando que a gente tem o homônimo perfeito, que é tudo igual. O homônimo homógrafo, que é só a escrita igual. E o homônimo homófono, que é só a pronúncia igual. Nós já estudamos isso. Vamos lá? Leia as manchetes a seguir. Mandado de segurança tenta suspender concurso público do TJ. Nova Constituição cubana limita mandato de presidente a 5 anos. Letra A. Quais são as duas palavras presentes nessas manchetes que apresentam grafia e pronúncia parecidas? Então, já estão sublinhadas aqui, mandado com a letra D e mandato com a letra T. Mandado e mandato.
Página 32. Escreva essas palavras abaixo conforme sua definição. Período de cargo político é mandato, com a letra T. E ordem judicial é mandado, com a letra D. Aqui uma listinha de alguns parônimos. É importante a gente sempre que lida com uma palavra parônima, meninos, a gente ir lá e memorizar os dois significados, as duas palavras, para não corrermos o risco de misturá-las novamente, ok? Questão 2. Leia a frase do anúncio presente na cena a seguir. Curta a vida porque ela é muito curta. Aqui agora nós não temos mais uma palavra parecida, nós temos palavras idênticas. Tanto é que tem gente que fala que é a mesma palavra, não é. Tá? Nós vamos ver agora nas respostas. Letra A. Quais palavras da frase do anúncio têm a mesma grafia? Curta e curta. Ok? B. Além de terem a mesma grafia, o que mais elas têm em comum? A mesma pronúncia. Tá? Então, escrita igual, pronúncia igual. Ok? Então, a pronúncia. Página 33. Essas duas palavras têm o mesmo significado? Não. Tá? São duas palavras completamente diferentes. Então, curta a vida significa aproveite a vida, é um verbo. Ela é muito curta, está indicando o tamanho da vida e é um adjetivo. Então, quando pergunta, essas duas palavras têm o mesmo significado? Não. Por quê? Porque a primeira é um verbo e significa aproveite. A segunda é um adjetivo e significa o tamanho. Beleza? D. Que efeito o uso dessas palavras produz no anúncio? Usar dois curtas aqui ajuda em quê? A deixar o texto mais descontraído, né? Mais brincalhão, mais expressivo e até mais sonoro nesse caso por causa da repetição, porque houve e não houve repetição ao mesmo tempo, né? Então, resposta da letra D. Deixa o anúncio mais expressivo, mais descontraído. Questão 3. Leia as manchetes a seguir. Seca, aumenta e vento faz cair a sensação térmica em Brasília, desculpa. Sem chuvas, Lagoa de São Pedro seca e muda visual da área de lazer. Então, seca, aqui é o E fechada, como se tivesse um circunflexo, não tem, eu tô colocando só para a gente ver a diferença de pronúncia. E seca é verbo com E aberto. Então, vamos lá. Letra A. As palavras em destaque nas manchetes apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia? Não. A pronúncia é diferente. Ou não. Uma é com E fechado e outra é com E aberto. Tá? Qualquer uma das duas formas que vocês conseguiram responder fica correta. Não, a pronúncia é diferente, ou não, a primeira o E é fechado e a segunda o E é aberto. Ok? B. De acordo com o que foi estudado na sessão, como elas são classificadas? Palavras que têm a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, são palavras homógrafas. Então, resposta da letra B, palavras homógrafas. Homógrafas. Ok? Bom, meninos, era só até aí, tá?
Podemos nos despedir aqui até a próxima. Tchau!